Bom dia, meus irmãos, graça e paz seja com todos. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, para tratarmos mais uma vez de mais um capítulo do livro Entendendo a Disciplina na Igreja. Um tema extremamente relevante, importante para nossos dias, como ser igreja, uma igreja saudável, uma igreja que regida pela palavra preciosa de Deus. E a razão de nós estarmos aqui nesta manhã é exatamente isso: buscar se aprofundar nas Escrituras para podermos aplicar a palavra aos nossos próprios corações, bem como a igreja local e com seus desdobramentos, com seus desafios. E é com muita alegria que nós iniciamos nesta quinta-feira para darmos sequência a tudo aquilo que nós já temos falado. Estamos chegando próximo aí da reta final do estudo desse livro, nós só teremos mais 2 capítulos pela frente aí, e logo depois estaremos iniciando aí, entendendo o batismo, né? Então, será com certeza também um tempo muito especial. E nós teremos aí uma abordagem bem objetiva sobre a questão de como nós devemos tratar a disciplina na igreja local. Vamos voltar à pauta da semana passada, trabalhando alguns pontos que nós acabamos deixando naquela ocasião de fora. Hoje nós vamos estar abordando algumas questões. E para iniciar esse bate-papo, essa rodada aqui de perguntas que eu estarei colocando aqui, eu quero convidar o pastor Marcelo, né, para considerar comigo a primeira pergunta, e depois disso, o pastor Bruno ficará à vontade também para comentar a respeito da pergunta em questão. Então, meus irmãos, nós estamos dando sequência aí, né, a parte 2, falando sobre a descrição do seu trabalho, que é o capítulo 5 do livro Entendendo a Disciplina na Igreja. Então, a pergunta de número 1 é: como devemos tratar a pessoa que está em pecado deliberado em contraste com aquela pessoa que está lutando contra o pecado? Então, aqui nós temos aqui 2 situações, né? E o pastor Marcelo, fique à vontade aí para considerar essa questão. Muito bom dia a todos. Que Deus em Cristo continue abençoando a nossa vida, a nossa família. É um grande prazer estarmos juntos mais uma manhã aí para falar, para discutir um assunto tão relevante como esse que temos discutido aí ao longo das semanas. Bom, com relação a essa pergunta, como lidamos aí com o pecador deliberado e a diferença, né, de tratamento, na minha perspectiva, acredito que é a mesma perspectiva que a gente aprende com o apóstolo Paulo. Esse deliberado que não demonstra arrependimento, que quer viver assim a revelia mesmo com o seu pecado, achando que Deus vai aceitar esse pecado de maneira deliberada, de maneira tranquila. A esse aí, eu penso que é o tratamento cirúrgico, né? Exclusão, para que Deus tenha misericórdia dele e ele recaia sobre si a sua consciência, que o Espírito Santo trabalhe sobre ele, para que ele entenda a gravidade do seu ato, que o seu ato é um ato de rebeldia não só contra a igreja, contra a família da fé, mas principalmente é um ato de rebelião contra o próprio Deus, né? É alguém que acha que Deus é conivente com o seu pecado, é um Deus bonachão que não há justiça nesse Deus, que só há amor, um amor sem justiça, sem punição do erro, sem cobrar as consequências do erro dessa pessoa. Então ele demonstra, pelo menos algumas coisas ele me demonstra. Uma, não tem temor de Deus. 2, além de não ter temor do Senhor, demonstra que não o conhece, né? Porque em toda a Escritura nós vemos como Deus lida com o pecado do povo, com o pecado do indivíduo, né? Vemos como ele lidou com o pecado do rei Davi,
sendo Davi o homem segundo o coração dele e tal. Então a espada não se apartou da casa de Davi mesmo. Mesmo ele sofreu muito as consequências do seu pecado. Porém, do outro lado, com aquele que demonstra arrependimento, aquele que demonstra que está lutando contra o seu pecado, a esse a gente deve se aproximar mais, deve tentar de inúmeras formas ajudá-lo, discipulá-lo, estar perto, porque é alguém que está doente, é alguém que está fraco na fé, é alguém que está precisando de ajuda, né? Então a gente não pode virar as costas para esse de forma alguma. Esse deve ser acompanhado bem de perto, deve ser discipulado e a gente deve se dispor a ele no sentido de tentar ajudá-lo a sair do seu pecado. Acho que é isso. Pastor Bruno, fique à vontade, meu irmão, para considerar aí também, juntamente com o pastor Marcelo. Eu acho que não tem muito que acrescentar, né? Quando há uma pessoa aí que não se arrepende, né? E acho que esse é o grande problema, né? É alguém que deliberadamente está agindo contra o corpo, né? Então essa pessoa ela precisa ser tratada, né? Dependendo da situação, fazemos os 3 passos e verificamos que realmente é uma pessoa que o pecado é deliberado, a pessoa que não quer disciplina. Em alguns casos já tem que ser mais direto, né? Como Paulo falando aos Coríntios lá, ele não teve muita conversa, exclui o camarada, porque já chegamos nesse ponto, não tem muito que fazer, não há arrependimento. E a própria exclusão, segundo alguns autores, foi o que gerou aí arrependimento no indivíduo lá em 2 Coríntios. Ainda que ele não seja tão identificado, parece que é o mesmo indivíduo. Eu acho que o grande desafio nosso, e talvez o maior desafio nosso, é aquele que peca deliberadamente e finge que se arrependeu. E eu acho que essa é uma linha muito tênue que a gente tem que ter muito cuidado, porque muita gente vai batalhar, vai se arrepender e vai ter um processo muito difícil e, de fato, ela está lutando, enquanto outros, eles se arrependem na medida em que são pegos no flagra, né? E aí eles vão administrando a situação, seja para não comprometer o status, seja para não comprometer a família, seja por qualquer outra razão, ele vai administrando, né? Eu me arrependi aqui e tal, e no fundo há ali um pecado deliberado. Então eu acho que esse é um desafio ainda maior, porque a gente vai ter que talvez disciplinar uma pessoa que supostamente vem se arrependendo, mas que no fundo o pecado é deliberado, e talvez a melhor forma de encontrar essa pessoa é quando ela só se arrepende exclusivamente na medida em que ela é pega, né? Alguém que se arrepende mesmo, muitas vezes ela vai falar de pecados aí que a gente nem imagina, né? Porque ela tem um coração que se arrepende, que quer acertar num processo de aconselhamento ou discipulado, né? Agora, essa pessoa que ela só se arrepende quando ela é pega no flagra, e às vezes ela até evita, né? Então ela tenta escapar até não dar mais. Eu acho que essa pessoa, ela comete pecados deliberadamente e usa o subterfúgio de um falso arrependimento. Muito bem, pastor Bruno, obrigado aí pelas suas considerações também. Muito bem, acredito que um assunto aí bem colocado, né? Se tiver alguém que deseja falar mais alguma coisa, senão nós vamos para a próxima pergunta, né? A pergunta seguinte, e eu quero me dirigir aí ao pastor Roberval. Pastor Roberval, considerando aí a segunda pergunta, comente sobre os 2 tipos de tristeza
mencionado pelo apóstolo Paulo no texto de 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 11. Eu acho que seria até interessante, se for possível, o senhor ler esse texto aí da passagem bíblica, 2 Coríntios 7, do 9 ao 11, e aí no contexto da disciplina na igreja, né? Então, como, qual é a aplicação desse texto, tendo em vista a disciplina da igreja, como nós devemos tratar essa questão, né, da pessoa que fica triste por conta do pecado, e o que o senhor entende aí, à luz desse texto, que o pastor, ou melhor, né, a liderança, mas no final das contas a igreja precisa considerar essa questão, administrar isso, resolver isso à luz da Bíblia. Então fique à vontade para comentar conosco aí, e depois eu quero ouvir também o pastor Carlos sobre essa questão. Fique à vontade. Bom, paz de Jesus a todos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês e tá aprendendo aqui, né? Tá aprendendo cada vez mais a lidar com assuntos tão delicados e que tão importantes para nós, né? Para que a gente possa crescer nesse tema. Bom, eu vou ler aqui então o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 a 11, né? Vou ler na NAA. O texto diz assim: Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos por Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo, vocês se mostram inocentes nesse assunto. Então, eu acredito que isso até, esse assunto até da segunda pergunta, ela vem até no complemento, dando continuidade àquilo que já foi falado na primeira pergunta, onde ele faz aqui o contraste, né, a comparação entre a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. A diferença esse é o trabalho delicado da igreja, o trabalho que a igreja tem de buscar de Deus, discernir, né, a natureza do pecador, a natureza do pecado, e aqui vai vindo desdobramento se a conversão é genuína, né? A partir de uma conversão genuína, aí vem ações genuínas da salvação. Então, a tristeza segundo Deus é muito claro já no texto aqui, e no nosso livro também aponta a tristeza que leva ao arrependimento, à mudança, a uma luta contra o pecado, a uma humilhação perante Deus, né? A questão do confessar e de buscar a mudança, de levar a sério, né? Tanto a santidade, a vida com Deus, como levar a sério também, tendo a convicção do pecado. Enquanto que a tristeza segundo o mundo é uma tristeza, como o Bruno estava falando aí, aquela coisa assim de, de porque foi flagrado. Então é uma tristeza de que porque foi descoberto, a vergonha porque agora veio tudo para a luz. Então não é uma tristeza genuína que gera mudança, né? A verdadeira mudança ela vem da mudança do coração. Só é mudança genuína se vier por consequência da mudança de coração. E geralmente a tristeza do mundo
ela sempre tenta justificar, ela sempre tenta dar uma explicação, sempre procura dar um jeito. E o que me vem à memória aqui é a comparação de Davi e de Saul, quando confrontado, né? Quando Saul foi confrontado, ele sempre quis, não, é que o povo, não, é que os soldados, é que eu estava sempre buscar uma justificação de apontar a culpa para outros ou querer dizer, ó, foi por causa disso, né? Enquanto que o Davi se curva e diz, pequei, pequei, né? Quando confrontado por Natã. Então, essa tristeza, esse remorso, ele. E aí é muito. A gente não tem como, de pronto, às vezes, saber. Então, como o Marcelo estava falando, um acompanhamento de perto, tem que ah, colar na pessoa, discernir ali, como está escrito em Tessalonicenses 5, o 14, é, se a pessoa é um desordeiro, se é um desanimado ou se é um fraco, né? Discernir é rebeldia, isso é deliberado, ou a pessoa realmente está lutando contra isso. Então há uma, uma responsabilidade enorme, é com muito temor, né? Que a gente vai tocando nas vidas, que a gente vai se aproximando e discernindo isso, contando realmente com a ajuda de Deus, com o socorro de Deus, buscando os princípios da palavra de Deus para aplicar em cada situação, porque você chegar a essa conclusão de dizer, ó, esse arrependimento é genuíno, ou esse aqui não é, né? Nós vemos em Mateus 3, que lá diz que produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Então, essa é um caminhar bem próximo de estar ajudando essa pessoa, e o fruto diz, né? A consequência, há uma exposição do que traz à luz todas as coisas. Nós contamos com isso, que Deus traz à luz todas as coisas. É isso, meu querido. Ok, pastor Roberval, obrigado, meu irmão, aí, pelas suas considerações quanto a essa questão. Pastor Carlos, por favor, o senhor também tem a palavra aí para discorrer a respeito dessa questão. Bom dia a todos, que a graça e a paz continue reinando em nossos corações. Eu creio que, vou pegar o gancho do pastor Bruno, são poucos os acréscimos, né? Mas eu acho que é muito interessante esse ponto, até como o Lema ele vai nos mostrar, que isso é uma realidade dentro da igreja. E essa realidade dentro da igreja, ela precisa ser analisada não apenas no aspecto de compreender o pecado, porque o pecado, muitas vezes, ele é visto e, às vezes, ele é tido como algo tratável de uma forma menos disciplinada, eu diria assim. E isso é a causa, talvez, de a gente tentar entender essa questão de como traduzir realmente se a pessoa que cometeu determinado pecado, como ela vai reagir diante disso? Qual é a atitude? Porque o texto aqui ele diz a tristeza que deve haver no coração. Lá em 1 Pedro ele vai dizer que o arrependimento tem que vir com choro, de uma maneira muito verdadeira, entendendo que a, a primeira pessoa a ser agredida pelo pecado é o Senhor nosso Deus. Eu acho que Davi sempre foi a menina dos olhos de Deus por causa disso. Ele entendia que a questão não era apenas uma questão social, não era apenas uma questão de pecar contra a sociedade, que talvez pudesse até relevar essa questão. Mas a questão maior é que é contra o Senhor, o Santo de Israel. E eu penso hoje da mesma maneira. O Senhor Jesus, né, ele morreu por nossos pecados, ele sofreu ali na cruz aquilo que ele não deveria. Não era para ele sofrer. A sentença estava designada a todos nós pecadores. Então, eu vejo que hoje
essa questão de discernir pecado, ela é individual, inicialmente, mas ela também deve ser tratada no coletivo, de forma a entender como a pessoa vai reagir sobre aquele erro que ela cometeu. E eu penso que aí, nesse ponto, o discernimento, ele só pode ser dado pelo Espírito de Deus, que realmente confronta. E penso que seria uma questão de tempo, né? Essa é a diferença entre a questão de você ter um arrependimento genuíno, verdadeiro com Deus, entendendo a gravidade do seu pecado, e a do mundo que é complacente com essas coisas. O mundo, ele vai te abraçar como: você é fruto de um meio da sociedade, porque você não teve um amparo, porque você não teve isso, porque os seus pais. Então, começa a relativizar, eu diria, o pecado. E isso é muito perigoso nesse sentido dentro da igreja. Eu creio que quando nós somos confrontados pelo Espírito de Deus, nós realmente precisamos reagir a isso com indignação. O pecado não pode ser tolerável a ponto de dizer assim, não, assim mesmo, mas ele melhora lá na frente. Não, eu acho que o pecado, nós devemos tratar ele com intolerância. Ele não faz parte do meio cristão. Ele não é aceito dentro do meio, embora nós tenhamos as nossas inclinações, as nossas dificuldades. Então, eu creio que é realmente algo muito, né, bem sutil. Eu vou colocar um exemplo bem pessoal meu. Na minha vida de jovem, quando me envolvi com drogas, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não era cristão, não tinha nenhuma ideia de nada. Eu sabia o que eu estava fazendo. Tanto é que eu fazia no oculto. E eu procurava mascarar de todas as formas. Ou para não ficar com os olhos bem a jacaré avermelhado, usava-se um colírio, ou usava-se um óculos para um disfarce, né? E depois que eu passei por esse processo, eu caí num processo semelhante ou pior, que foi a bebida. E eu percebia quando levantava de manhã que a minha esposa não estava bem comigo, e ela tinha toda a razão com isso. Então eu levantava macio, quietinho, aquele camarada bondoso, aquele coitadinho que, poxa vida, fui vítima daquilo ali, né? Quando eu via que ela abria um pouquinho a guarda, o que é que eu pensava? Tá tudo certo. O que é que eu fazia? Retornava na bebida. Eu acho que o pecado ele funciona da mesma maneira. Se nós não corrigirmos, se nós não disciplinarmos, se nós não tratarmos isso diante de Deus, ele é aquela coisa que ele vai fazendo esse retorno gradativamente. E pior, porque ele vai acrescendo um ao outro como se fosse algo muito natural. Então, eu vejo que reconhecer um erro e continuar a fazê-lo, para o mundo é natural. Fragilidade, pessoas que não têm domínio próprio, para o crente não pode ser natural, na minha concepção bíblica. É porque Paulo já está reprimindo aqui, né? E ele está exortando a que isso não venha ser algo sucessivo dentro da vida do crente. Então, quando a gente fala hoje, Lemon trata isso, ele está tratando com a igreja do Senhor. O que é diferente quando a gente vai, eu vou rapidamente aqui, 1 Pedro 2, né, 19 a 23, que ele diz assim: se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem a paciência e o castigo? Olha lá, um contraponto com aquilo que o mundo enfatiza do seu perdão imaginário e aquilo que é algo tratável. Quando você sofre pelo nome do Senhor, é algo diferente. Mas ele diz aqui:
Se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento? Nenhum. Vocês mereciam, na verdade, serem castigados. Vocês mereciam, na verdade, estarem debaixo de açoites, porque você errou. E eu acho que o reconhecimento hoje é algo muito pessoal e que precisa ser muito bem trabalhado. Mateus 3, 1 e 2, João Batista ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino do céu. Lá em 4,17, Jesus faz a mesma afirmativa que João Batista: arrependei-vos, porque o reino do céu está entre vós. O reino do céu está conosco, ele é parte da nossa vida, somos o templo do Espírito Santo, precisamos limpá-lo, purificá-lo para a glória de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Carlos, aí pelas suas considerações. Pastor Marcelo, deseja falar também? Está com a palavra, pastor. Não, eu só queria trazer duas considerações. Uma delas é com relação ao que o pastor Carlos falou perto do final aí, de que a gente deve levar o pecado a sério, né? De que a pessoa que está sendo recuperada aí deve levar o pecado a sério. Eu costumo dizer que, quando estou ensinando alguma coisa sobre pecado, que Deus leva o pecado muito a sério. E a forma como Deus demonstrou a seriedade com que ele trata o pecado foi enviando Cristo à cruz, para solucionar de uma vez por todas a questão do pecado, né? Então, ele teve como... Ele levou tão a sério que levou à cruz o seu unigênito, né? Então, tamanha seriedade com que Deus trata o pecado. E uma outra coisa que eu queria falar, dentro dessa pergunta, é que acho que talvez a forma como a pessoa responde ao acompanhamento vai dizer muito se essa tristeza que ela sente é genuína ou não. Porque é muito comum você dar uma tarefa para a pessoa, você está tratando alguém, você fala: olha, eu preciso que você leia esse artigo. Você encontra com ele, ele não lê. Você fala: ó, preciso que você leia, vou deixar você mais uma semana para ler. Artigo pequeno, ou um texto de um livro pequeno, ou um texto bíblico. Mais uma semana o cara não. Aí você fala: tudo bem, dá uma outra tarefa. O cara não faz. Há de se questionar se essa tristeza, se esse arrependimento é genuíno. Uma outra forma é a Bíblia diz que nós devemos, que a pessoa deve demonstrar frutos de arrependimento, né? Ou seja, ela está arrependida, mas se as atitudes, se os lugares que ela frequenta, a forma como ela fala, a forma como se veste, se nada mudou, continua exatamente da mesma forma, há que se levantar também um questionamento se é de fato genuíno essa tristeza, essa aparente tristeza demonstrada pela pessoa. Então, eu costumo trabalhar e pensar essas duas formas. Uma, como ela responde a nosso acompanhamento, né, mediante algumas tarefinhas que a gente dá. E dois, como tá as questões de prática, de conduta dessa pessoa. Se mudou alguma coisa, que é o que o Lehmann fala no livro, né? Ele percebeu que o rapaz com que ele estava lidando com o uso da pornografia, o cara tinha demonstrado um pequeno arrependimento e uma mudança, estava entrando menos, estava acessando menos esses sites. Então, isso encheu ele de esperança e foi diminuindo. Então, alguma mudança tem que ter. Há que se ter uma boa resposta daquele que está sendo acompanhado, né? Mediante ao nosso acompanhamento, ele deve responder de alguma forma. É isso. Ok, pastor Marcelo. É interessante, irmãos, notar aqui o seguinte, eu ouvindo aí os irmãos falar, perceber se a pessoa está chorando pelo seu pecado ou chorando porque foi surpreendida pelo seu pecado, no seu pecado, né, pelo pastor, por alguém da igreja local. Que às vezes a pessoa fica triste porque foi pega no pecado, e não por conta do pecado. E aí nós temos duas situações diferentes e que precisa ser considerada, né? Eu ouvi recentemente de uma senhora que está no processo aí de separação
E ela disse o seguinte para mim: meu marido, ele saiu de casa, ele, segundo ele tem uma namorada para cada dia da semana, hoje está bebendo, usando droga, né, a lícita e a ilícita, e ele me disse, segundo ela dizendo isso, né, afirmando, ele me disse que enquanto ele estava na igreja, ele sempre agiu assim. Entendeu? Claro que hoje ele não está mais na igreja. Aí, segundo o que ela disse, ele disse a ela o seguinte: hoje eu estou mostrando realmente o que eu sou, aquilo que eu sempre fiz quando ainda estava participando na igreja local como membro. Então, irmãos, eu ouvi aquilo daquela mulher e falei: uau, que coisa, hein? Mas o pecado ele não fica encoberto, né? Ele vem à luz. E, de fato, era o que estava acontecendo. Obviamente, claro, esse irmão, entre aspas, já foi excluído da igreja local, não é mais membro por conta desse pecado deliberado, né? Mas eu me surpreendi com essa afirmação da própria esposa, daquilo que o marido afirmou para ela, que ele sempre foi assim. Aí eu falei para ela: olha, vamos orar pela conversão dele. Ele ainda não se converteu. Né? Então, é lamentável. Mas isso é mais comum do que a gente imagina, meus irmãos. Infelizmente. Infelizmente, essa é a realidade. Mas vamos aí para a terceira pergunta. Eu quero me dirigir agora ao pastor Bruno, e depois o pastor Roberval também deixa a sua consideração sobre a pergunta número 3. Pastor Bruno, qual deve ser o posicionamento da igreja diante de um indivíduo que foi surpreendido em sua conduta pecaminosa publicamente, mesmo afirmando seu arrependimento? Como que a igreja deve se comportar com relação a isso? Essa é uma excelente pergunta, que honestamente eu não sei se eu tenho uma resposta satisfatória. Eu acho que a gente precisa ter o cuidado de não agir de uma forma extremamente emocional e pouco espiritual. Principalmente quando são pecados em que a gente coloca na lista negra da fé, né? Então, por exemplo, se você tem aquela irmã que é fofoqueira e todo mundo sabe que ela é fofoqueira, ela fica 60 anos na igreja e nem exortada às vezes ela é. Né? Mas se tem um pecado público de homossexualidade, de fornicação, ou de uma outra lista que a gente categoriza, né, e se torna público, aí muitas vezes a gente já chega já com os dois pés no peito e querendo chutar depois que cai no chão ainda, né? Então a gente nem trata, você já exclui, já humilha, e muitas vezes a gente já vai num processo muito mais emocional e mais preocupado com o que as pessoas vão pensar da igreja ou do pastor. Então acaba sendo muito mais uma batalha de ego, de fato, do que uma situação. Eu me lembro de uma igreja bem conhecida por ser dura aí na sua disciplina, filho de líderes, muitas vezes, a hora que dava muito problema, e quando o filho dava problema nessa igreja, era excluído. O filho era excluído, às vezes até o pai, ou saía da liderança. E aí o que eles faziam? Mandavam o filho para os Estados Unidos. Né? Então, assim, vamos esconder. E aí eu ficava pensando, será que a gente está tratando de uma forma adequada com a disciplina? Ou será que a gente está escolhendo alguns itens específicos para poder lidar e lidamos com isso de uma forma muito mais emotiva? Então, acho que o primeiro cuidado é quando o pecado se torna público, nós tentarmos não nos preocuparmos com o nosso próprio ego, né? E tentar tratar de uma forma bíblica, né?
quando ele afirma o arrependimento, aí tem aquele problema que eu já falei lá no começo, que é um desafio para mim, né? Eu estou atendendo um rapaz que volta ao mesmo problema com a mesma intensidade, até piorando sistematicamente, mas ele sempre se arrepende quando ele não tem opção, quando ele não tem mais saída. Aí ele se arrepende, ele chora, né? Então eu acho que o outro desafio nosso em uma situação dessa, o primeiro é tirar o nosso ego da frente, o segundo é avaliar se esse arrependimento, né, ele vem segundo Deus ou não, né? Se essa tristeza que ele sente é segundo Deus ou segundo o mundo. Será que é um remorso por ter sido pego, né? Então, acho que esse é um outro desafio que a igreja precisa lidar. Eu penso que essa pergunta não tem uma resposta simples, né? O posicionamento da igreja precisa ser o mais cuidadoso, o mais criterioso e o mais bíblico possível, respeitando ali os passos, não olhando para quem é esse indivíduo, né, se ele remunera bem a igreja, se ele não, se ele é rico, se ele não é, se ele é um agente público ou não. Eu acho que a única distinção nesse sentido é se ele é líder na igreja ou não. Porque se ele for líder, um presbítero, por exemplo, então Paulo dá algumas orientações mais específicas para disciplinar o presbítero em 1º ou 2º Timóteo. Mas se não for esse o caso, então o processo ele precisa seguir de uma forma tranquila, de uma forma cuidadosa, para que a pessoa não seja agredida no processo, mas perceba que a igreja está buscando a restauração dela, ainda que esse pecado venha a ser um pecado público. Obrigado, pastor Bruno, aí pelas suas considerações. Pastor Roberval, enquanto o pastor Bruno estava falando aqui, eu pensei aqui numa situação e eu quero jogar essa questão aqui para o irmão considerar, à luz daquilo que já foi falado, olhando esse processo disciplinar público, na igreja local, será que isso é considerado no mesmo peso e na mesma medida? Vamos considerar aí um pecado, eu não vou entrar nem no mérito do pecado, mas que seja um pecado público, grave, uma situação que precisa ser tratada à luz da palavra de Deus. Um médico e um membro, um cobrador de ônibus. Os dois estão cometendo o mesmo pecado, pastor. Todo mundo sabe. Como que a igreja hoje, trazendo para a atualidade, eu não estou falando da sua igreja local, mas na atualidade, contextualizando isso a nível Brasil, é tratado da mesma forma, pastor? Fica à vontade. Difícil, hein? Que difícil, que desafio. Eu penso, nós temos duas coisas a observar, né? Existe o ideal e o real. O real é o que a gente experimenta, o que a gente vê, o que tá aí. E o ideal é o que a Bíblia aponta, o que a Bíblia ordena, né? O caminho que ela dá. Aqui no livro Entendendo a Disciplina, o Jonathan Leeman, na página 81, eu quero até ler aqui, quando diz quão rapidamente você age, a pergunta que ele faz. Então, qual que é o posicionamento da igreja? Como que ela age diante do indivíduo que é surpreendido em pecado? Como que ela trata essa questão? Aí o Jonathan, ele fala que, eu quero até ler, na verdade, o ritmo da disciplina eclesiástica é basicamente definido pela capacidade ou da igreja de avaliar arrependimento, pela sua capacidade, ou da igreja, né, de avaliar o arrependimento. Então, ele chama atenção para a maturidade da igreja, para o treinamento que a igreja tem, para o conhecimento bíblico, né, e aplicar isso em cada situação. E ele chama atenção para dois ritmos, né, o lento, que ele aponta para Mateus 18, e o rápido, que é o 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 é quando todos já sabem
é notório a todos, então ali basta executar ah, o que a Bíblia aponta, o que a Bíblia manda, né? Executar, que é a exclusão, o juízo. E em Mateus 18, ele manda, é uma caminhada mais lenta, de você vai arguindo, você vai questionando, você vai investigando, você vai trazendo para a luz, né, do 1 a 1, depois vai para os 3, 4 e até a toda a comunidade, a toda a congregação. O que você apontou também, o pastor Francimar, essa pergunta, da distinção dos dois pesos, duas medidas, né, agir de acordo, não com a justiça de Deus, mas agir com com um certo humanismo, né? Com uma questão de aliviar para um e trazer peso para outro. A igreja não tem essa responsabilidade nem de aliviar e nem de trazer problema. Ela tem a responsabilidade de amar, de nutrir, cuidar, disciplinar, trazer para a Escritura. E é muito comum, não é normal, mas é muito comum essas distinções, né? Quando é meu amigo, quando é de certa panela. O Bruno apontou bem, e eu conheço casos de bem próximos assim, e que dependendo do poder financeiro e da posição de liderança, a disciplina é ir passar uma temporada nos Estados Unidos ou em outro lugar. A questão é essa, né? Você é promovido, a disciplina é essa, né? Passar um tempo abafado, alguma coisa nesse sentido. Então, tem tudo a ver com a maturidade da igreja, e aí traz de volta a questão do ensino. Porém, a observação que eu faço, como que a igreja, pensando no que a gente está estudando, no congregacionalismo liderado por presbíteros, onde os presbíteros têm um papel, têm uma liderança, têm uma autoridade, mas a igreja também tem a sua autoridade. Como que a igreja observa presbíteros que agem assim? Então, uma igreja madura, ela vai dizer, opa, isso é incoerente. A Bíblia, vocês não nos ensinaram assim. A igreja poderia até dizer assim, não é assim que vocês nos ensinaram, não é assim que vocês nos expuseram a Escritura. Então, o que acontece isso, geralmente, é porque existem os donos da igreja, aqueles que assumem toda a liderança, e eles fazem, acontece, e poucos questionam, e aqueles que deveriam questionar fazem parte do processo ali, né? Então, um protege o outro. Eu estou falando aqui de maneira muito aberta, muito genérica, ok? Não estou querendo apontar, nem acusar, nem... embora cada um de nós, eu não sei se já teve alguma experiência ou de saber de longe, ou de ter algo que possa fazer lembrar isso, né? Então, assim, uma igreja, de fato, que a congregação sabe o seu papel e a sua autoridade no congregacionalismo que a gente está estudando aqui, liderado por presbíteros, ninguém impõe a sua opinião, ninguém dá um jeitinho, ninguém dá um jeitinho. Nós vemos na Escritura que, eu vou falar aqui no Antigo Testamento, lá diz que quando um filho for rebelde, o pai tem que levar esse filho perante os anciãos, e lá ele ser apedrejado, o próprio filho. Veja que situação, embora não há nenhum relato na Escritura de que isso tenha acontecido, né? Nós já estudamos isso nas lições passadas. Mas uma coisa que Deus abomina é a injustiça, né? É você fazer uso das coisas de Deus, da posição, da autoridade que Deus lhe dá, para fazer de maneira absolutamente contrária à vontade de Deus. Então, é um desafio enorme para nós tomarmos muito cuidado e sermos aqui lentos, dedicados, treinar a igreja, expor a igreja, nos blindar, nos proteger, né? Ter amigos e ter pessoas maduras, capacitadas, que também nos corrijam, que nos ajudem a não nos desviar desse caminho e aplicar a justiça, mas com muita misericórdia, porque a justiça não é nossa. É simplesmente buscar, expor e aplicar aquilo que já está estabelecido por Deus. Como é que Deus quer
que a gente trate aqui, o que a Escritura nos aponta. Quando a gente trabalhar nessa questão, aí nós não teremos essas distinções, porque teremos apenas irmãos dentro da congregação. Quando a gente tem o médico, o pedreiro, o industrial, aí quando tem essas coisas é complicado. A gente não pode negar isso, existe. Mas, acima de tudo, deveria ser meu irmão, os nossos irmãos. Como que a gente trata um irmão? Não é como é que eu trato o empresário, é como é que eu trato o irmão que pecou. A partir daí. Estou me estendendo muito já. Não, tá joia, pastor Roberval. Obrigado, meu irmão, pelas suas considerações. É importante ter essa distinção. A regra é clara, né? A Bíblia é única para todos. E a gente não pode perder isso de vista. E eu vou fazer aqui uma afirmação, talvez polêmica, mas eu acredito ser a verdadeira, que a culpa, por assim dizer, de uma igreja ter esse tipo de atitude, de tratar o pecado na vida de A, de B de forma diferenciada, é da própria liderança, que endossa esse tipo de coisa quando não levanta a própria bandeira e faz a coisa acontecer dessa forma. Pensando aí do passaporte para os Estados Unidos, é até uma boa motivação para pecar, né? Eu estou cansado do Brasil, então eu vou pecar aqui e vou pegar o jato para os Estados Unidos. Mas é complicado isso aí, né, meus irmãos? Muito bem. Pastor Carlos, para a gente ganhar um pouco de mobilidade. Opa, pastor Bruno, pode falar, pastor. Você levantar essa questão do tratamento distinto, né? E principalmente um médico, um cobrador, não é um problema novo, né? Tiago lida com algo parecido com isso em Tiago capítulo 2, né? De não fazer acepção de pessoas. Quanto mais a disciplina, né? E não é fácil, né? Porque às vezes você vai disciplinar o irmão e você sabe que seu salário está em risco. É verdade, pastor Bruno. Você tocou num assunto aí que talvez esse seja um dos maiores motivadores de nós vermos esse tipo de aberrações, de decisões erradas dentro da igreja local. É lamentável. Pastor Carlos, para a gente ganhar um pouco de mobilidade, eu vou deixar aí a pergunta 4 na sua responsabilidade. Se alguém desejar fazer algum complemento, ok. Senão, nós já vamos para a pergunta de número 5. Pastor Carlos, o que é disciplina formativa e corretiva? Como elas se relacionam? Muito bem. A questão da disciplina formativa, ela vem de uma forma em que nós ensinamos, em que nós educamos, da qual nós trabalhamos os conceitos, os princípios da Bíblia. E a corretiva é como aplicamos esses princípios à igreja ou a quem cometeu a determinada falta. Elas caminham, eu entendo assim, até colocado aqui por Lema, de uma forma bem paralela, elas andam juntas. Então, uma não pode estar desassociada da outra. Então, como o pastor acabou de dizer aí, a questão da liderança, como ela ensina a forma que é formativa, e o mesmo ponto da liderança, como ela aplica a correção quando ela deve ser efetuada. Então, não há uma distinção entre uma e outra. Ambas caminham juntas, de forma que elas se complementam. Eu diria que é um complemento. A igreja que ela não tem um ensino adequado, ela não tem um conhecimento correto sobre as Escrituras, com certeza ela estará fadada a não corrigir, ou corrigir de maneira errada, fazendo aí aquilo que foi citado. E eu conheço casos ali na nossa terra, ali, né, onde estávamos, que vinham pessoas de outras denominações me perguntar por que eu fui corrigido assim e o fulano que tem uma loja não foi. Falei, meu querido, assim, eu não posso opinar por uma questão ética sobre a conduta do seu pastor, mas eu creio que você tem a liberdade de indagá-lo sobre isso, mas a gente sabe o que era.
Nós sabíamos que um amado, ele tinha uma loja, e o outro amado, ele trabalhava de uma outra forma. E aí vem aquela questão que muitas vezes é levada em consideração, né? Um é um bom dizimista e o outro não. Ele é também um dizimista. Se ele der R$ 1, se é daquilo que realmente ele ganha, ele é um dizimista. Aqui não está sendo questionado o montante do que se dizima. Então, quando isso começa a acontecer, eu tenho certeza que a igreja ela começa a ter sérios problemas. Por quê? Ela não entendeu o princípio formativo e aplica de maneira errada o princípio corretivo. Mas quando ela está bem alinhada, quando ela está bem discipulada, quando ela compreende a verdade, ambos vão se dar de uma forma bem harmoniosa, sem que um esteja fora de um princípio de outro. Ele vai aqui trabalhar muito essa questão de dizer que essa disciplina não pode ser apenas descrever o processo de discipulado. E ele põe aqui, quando deve ocorrer discipulado e disciplina. Eu achei muito interessante isso, porque normalmente nós entendemos isso apenas na escola bíblica, ou durante o sermão aplicado pelos pastores. Mas isso é uma continuidade de vida. O problema é que eu acho que hoje a igreja evangélica ela se tornou romana. Se o domingo tiver batido o cartão, o pastor me vê lá, amém. Não importa o que eu faço durante a semana. Então, mais ou menos um confessionário, né? Que eu fazia muito quando era católico. Padre, pulei a cerca, fiz isso, fiz aquilo e tal. Aí aquela coisa, e na semana que vem era a mesma coisa. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos dá um parâmetro muito especial, de forma que nós precisamos aprender o Evangelho, precisamos conter. Se você pegar aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo diz, já não vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse moral. Então, não era a primeira vez. O que estava acontecendo era uma repetição do quê? Da falta de entendimento da Bíblia, que é a parte formativa. E Paulo está aplicando novamente a parte corretiva, já não a primeira vez. E isso acontece muito dentro da igreja. Eu acho que os conceitos precisam ser reavaliados de uma forma geral, não apenas no contexto de liderança, mas também pela liderança, para os presbíteros, para os líderes, para os professores de escola bíblica, para que a igreja se conscientize que ela faz parte tanto da questão formativa quanto da corretiva. E nós precisamos urgentemente voltar ao princípio da palavra de Deus, viver isso como foi vivido anteriormente. Eu acho que hoje a igreja ela se deslocou da verdade contextualizando no mundo. O mundo pós-moderno, o mundo diferenciado, então precisamos agir e pensar de forma diferenciada. Não, nós precisamos agir e pensar de forma bíblica, daquilo que foi determinado, do que Jesus passou para os discípulos e aquilo que foi transmitido a nós para aplicarmos à igreja. Então, eu vejo que essa disciplina formativa e corretiva, elas são importantíssimas para que toda a igreja se conscientize e ela possa não só ensinar, mas quando aquilo que compete a ela também corrigir, ela tenha essa posição. Deus abençoe. Obrigado, pastor Carlos, aí pelas suas considerações. Eu quero considerar agora aqui, juntamente com o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, a pergunta de número 5, a gente está correndo contra o tempo aqui, então eu vou te fazer essa pergunta, e se algum dos pastores presentes quiser agregar alguma coisa, os irmãos sinalizam aí. Quando deve ocorrer o discipulado e a disciplina?
qual a relevância do discipulado e da disciplina para hoje, pastor Marcelo? Está com a palavra, meu irmão. Bom, vou tentar ser bem direto e objetivo, por causa do nosso tempo aí. A disciplina, ela deve ocorrer sempre que houver necessidade. Não podemos nos furtar e jogar algumas coisas para debaixo do tapete. Sempre que houver necessidade de uma disciplina, seja ela formativa, e principalmente a formativa ela é sempre, a gente está sempre ensinando. Corretiva sempre que houver uma necessidade, seja de um pecado aos nossos olhos não tão grave, né, ou com menos consequências do que outros, mas seja qual for, todos ela deve ser praticada a todos, sem distinção. Como nós já discutimos isso, talvez muda-se a forma como nós aplicamos essa disciplina, né, falando a linguagem da pessoa, seja um novo convertido, seja um adolescente, seja um cara mais tempo de casa, e aí para o líder, como o Bruno mesmo colocou aí, para um líder, um presbítero, aí a disciplina ela é diferenciada porque ele tem uma posição diferente dentro da comunidade. O discipulado é a mesma coisa. Sempre, acho que a igreja se privaria de muitos problemas, né? Se o discipulado fosse bem observado, fosse bem feito e fosse praticado dentro das igrejas. Eu costumo dizer que essa é uma das ordens diretas de Jesus e que são mais negligenciadas dentro da igreja. A gente se preocupa muito aí com o que ele não mandou fazer e ignora ou negligencia aquilo que ele diretamente mandou fazer, né? Façam discípulos de todos os povos, né? Então, para os dois, eu acho que é sempre, tanto a disciplina como o discipulado deve acontecer sempre, a igreja, no dinamismo da igreja, essa deve ser uma prática contínua. A formativa no ensino, como o pastor Carlos colocou, a corretiva indiscriminadamente, seja para quem for, houve a necessidade, não podemos empurrar coisas para debaixo do tapete, mas devemos nos aproximar de tal pessoa, porque o que é hoje um cisquinho pode se tornar uma grande coisa amanhã, né? A gente sabe muito bem que o adultério, ele não acontece assim. Ele começa com um olhar, passa por um desejo, passa por um cortejo, uma palavra aqui, outra ali, um café, um almoço, até chegar a um motel. Então, há um processo nisso aí. E se a gente chega perto enquanto está no olhar, enquanto está na tentação, eu acho que muitas dessas coisas poderiam ser evitadas, né? Então, a gente precisa ser mais preventivo do que remediatista. Mas acho que a nossa cultura brasileira ela é assim, ela é muito remediatista. Ela quer remediar o problema, quer remediar a doença, mas se preocupa muito pouco com a prevenção. Então, a igreja deveria agir diferente, deveríamos ser mais preventista do que remediatista. Embora, quando tiver que aplicar o remédio, não podemos nos furtar, porque pecaríamos também nesse sentido. Obrigado, pastor Marcelo, aí, pelas suas considerações. Muito bem colocado. Eu acredito que aquela ideia de discipulado de 3 meses, depois você esquece a pessoa, né? Não é isso que a Bíblia ensina, né? Então, a gente precisa rever essas questões aí. Muito bem colocado. Muito bem, pastor Bruno. Vamos para a pergunta número 6, pastor Bruno. E depois o pastor Roberval com a 7ª pergunta. E, claro, se os irmãos tiverem alguma coisa para falar, por favor, sinalizem. Como os irmãos não sinalizaram, que eu estou avançando, tá certo? Então, vamos lá. A pergunta de número 6, pastor Bruno, é: que pecados se destacam ao ponto de justificarem a excomunhão? Fica à vontade, meu irmão. Essa é uma pergunta que eu queria ouvir a resposta, viu? E não responder, mas já que na soberania de Deus, desde a fundação do mundo,
essa pergunta deveria vir a mim, né? Então eu vou tentar responder ela razoavelmente. Eu penso que qualquer pecado que nós consigamos analisar de forma objetiva, tá? Eu acho que até no livro ele menciona algo assim, os pecados que são manifestos, que aparecem, né? Pensar em pornografia é pecado, mas eu não posso chegar numa pessoa e falar assim, eu sei que você está pensando, né? Você vai ser disciplinado pelo seu pensamento. Não dá. Agora, se essa pessoa traiu o cônjuge, né? Então isso já é materializado. Se uma pessoa consistentemente ela é pega em fofoca, mentira e todas essas coisas que são aparentes, eu creio que deve haver a disciplina em todos os casos. Em qual caso justifica a excomunhão? Em um único caso, se não tiver arrependimento. Teve arrependimento, vamos seguindo, crescendo juntos, caminhando juntos. Não houve arrependimento, qualquer pecado manifesto, passado o processo da disciplina, não havendo arrependimento, é necessária a exclusão, a excomunhão, e ela é necessária e ela é um ato de amor, porque permitir essa pessoa viver no pecado é como se eu tivesse um filho indo para o abismo e eu não o puxasse, eu deixaria ele seguir no abismo. Então, a disciplina, ela é um ato de amor. Ok, pastor Bruno, obrigado aí pelas suas considerações, né? Eu também sou favorável a essa questão e até afirmo o seguinte: qual é o pecado que Deus não perdoa? Pecado não confessado. Então, é nisso aí que a gente precisa seguir em frente, né? E tratar com respeito, com carinho e também com muita seriedade o pecado. Porque Deus, ele odeia o pecado. E a Bíblia é muito clara. Diz que o salário do pecado é a morte. E não há distinção. A morte é a todos os homens. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos. Porque é pecadores cuidando de pecadores. Pecadores lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Por isso a gente não pode agir com aquele ar de superioridade. Né? É interessante isso, irmãos. Eu já vi situações em que a pessoa ela não se submeteu porque a pessoa que estava chegando junto chegou com aquele ar de superioridade, de juiz. Né? Eu vim aqui para pôr um ponto final nessa situação. E não é assim. A gente tem que chegar com muita prudência, muita simplicidade, com muita coerência, para trazer essa pessoa para mais perto de Cristo e de nós mesmos, e não para afastá-la, como às vezes acontece. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Pastor Roberval, chegando aí na nossa última pergunta, né? Qual o modo de abordagem, confrontação, né, no bom sentido, né, naquela confrontação onde a pessoa atira faca um no outro? Aqui no Ceará, né, o pessoal gosta de atirar faca, né? Brincadeira, os cearenses que estejam me assistindo aqui é brincadeira. Qual o modo de abordagem, confrontação ao indivíduo surpreendido em pecado? Então, como nós devemos fazer isso, né? Será que atirando a faca, pastor Roberval? Não, guardando a espada, né? Jesus falou isso para Pedro. Quem com a espada fere será ferido aí. Então é uma frase que eu repito muito aqui, gentilmente com amor. Falando a verdade, gentilmente com amor, né, no entendimento de que nós somos pecadores, de que nós estamos expostos aí a cometer os mesmos erros. Às vezes nós temos que disciplinar pessoas melhores do que nós, não é? E devemos reconhecer isso. O Francimário disse alguma coisa aí sobre que também somos pecadores. Eu lembro
Eu não sei quem é o autor da frase, agora não me lembro, mas acho que foi o C.S. Lewis que eu li, ele citando, é, somos mendigos dizendo a outros mendigos onde tem pão, né? Não há nenhum mérito em nós. Estamos apenas aí apontando para outros o caminho. Então, com espírito de brandura, com misericórdia, porque a Bíblia diz que aqueles que agem com misericórdia, que exercem a misericórdia, alcançarão misericórdia. Usando o texto áureo da Bíblia, né? Aprendi na escola bíblica dominical quando criança, Mateus 7,12. Aquilo que você gostaria que fizessem com você, faça você também, né? É um mandamento positivo. Da mesma forma, né? Como que eu gostaria que fosse tratado uma falha minha, uma questão minha. Então, nós sabemos que ah, o primeiro alvo não é expor ao público, né? Isso é uma coisa de fariseu. Os fariseus faziam muito isso, levava à praça pública. Isso também não quer dizer que não deve ser levado a público. Isso a igreja deve discernir que existe um momento de levar a público e um momento de tratar no particular, não é? E aí, cada caso é um caso, e a Escritura dá toda essa exposição aí para nós caminharmos de maneira com muito temor. E o alvo sempre é buscar a restauração, né? Disciplina não é punição, não é castigo. Disciplina é você discipular outra vez, é você praticar, né, trazer de volta para disciplina formativa, né? Tem a corretiva, e aí a palavra de Deus ela é muito apta para isso e ela nos capacita para isso, né? Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, e aí para a correção, aponta para a repreensão, ela aponta o que está errado, para a correção ela mostra como fazer o certo e educa na justiça. Então, é observando muito a palavra de Deus, com todos esses detalhes, né? De levando em conta cada caso, observando não só a natureza do pecado, mas a natureza do pecador. Então, que se investigar muito. Então, a gente aborda com um alvo sempre de socorro. A ideia é sempre que quando nós formos abordados por um irmão, a gente possa sempre ter um pensamento assim: opa, vem coisa boa de Deus para mim. Deus está trazendo coisa boa de Deus. Não aquela ideia do Antigo Testamento do profeta, de qual monte você vem, Monte Ebal ou do monte, quer dizer, tem o monte que ele desce é maldição e o outro que ele desce é bênção. Dependendo da direção que ele vem. Então, assim, correção para nós sempre é bênção, né? O Bruno acabou de dizer aí que é um ato de amor mesmo. Então, eu estou vendo que pessoas estão preocupadas comigo, estão cuidando de mim, estão zelando por mim e por minha família, e é muito importante essa abordagem. Então, encerrando, gentilmente, com amor. Vi que o Marcelo levantou a mão aí, o tempo está acabando. Vai lá, Marcelo. Não, lembrando que a disciplina formativa perde completamente o seu valor quando a corretiva não é bem aplicada. As pessoas ouvem, aí chega uma ocasião onde a corretiva deve ser aplicada e ela não é, então a formativa perde o valor. Ninguém mais teme aquilo. Por exemplo, você pode até estimular outros, né, a fazer, não vai acontecer nada, não aconteceu com ele, também não vai acontecer comigo. O cara foi para os Estados Unidos, quem sabe eu vou aqui para a República Dominicana, né? Então há que se ter esse cuidado, e nós aí como pastores, cuidado redobrado aí, e outra coisa, a gente comentou aqui em algum momento aí sobre a aplicação de correção, dependendo de quem essa dificuldade nós temos com relação ao valor de quem vai ser corrigido, tal, o dízimo dele, a oferta dele e tal, ou o poder dele de influência na igreja. Isso acontece quando... Esse é um cuidado que eu procuro ter muito, assim, e sempre alimentar meu coração disso, assim, quem me sustenta? Quem é o meu sustentador? É a igreja, é o irmão ou Deus? Então, se é Deus, eu sei que é por isso que eu falei que é um exercício, exercício de fé,
mas que a gente tem que deixar isso bem claro no nosso coração, na nossa vida. Porque senão a gente vai começar a abrir conchavo aqui, conchavo ali. Eu estou numa igreja pequena, de 60 membros. Então, se eu ficar preocupado com isso, fala, puxa, os dizimistas, os ofertantes já são poucos. Se sair 1, 2, 3 aqui, vai me fazer uma falta danada. Mas aí eu vou pensar que é eles que estão me sustentando. E eu deixo claro, tanto para mim, para o meu coração, para minha família, como para eles da igreja, também para não pensarem que são eles que me sustentam, falo, quem me sustenta é Deus. Quem me guarda, quem me protege, quem me trouxe aqui, quem vai me manter aqui, ou quem vai me levar para outro lado é Deus. Ponto final. Então, e Deus nos chama à fidelidade, né? É muito melhor ter falta, mas sendo fiel com Deus, sendo guardado e alegrando o coração dele, do que tendo uma igreja de 5.000 membros aí com muita fartura, mas entristecendo o coração do Senhor, né? Então não vale a pena. Pastor Roberval? Ok. Isso que o Marcelo me falou me lembrou do Eli e seus filhos, né? Parece que ele ensinou bem a formativa, mas ele não aplicou a corretiva nos filhos e a gente viu que o resultado não foi bom, né? Exatamente isso. E confessionário aberto, eu passei pela mesma situação que o Marcelo, né? De vencer essa situação, de ter a compreensão de quem nos sustenta, não só os pastores, mas inclusive a igreja, é Deus, né? Eu tive essa sensação de ter ouvido Deus muito próximo, assim, dizendo assim, eu tinha um trabalho e eu disse, Senhor, aquela igreja não vai ter condições de me sustentar. E parece que eu ouvi aqui dentro, assim, de mim, dizendo, quem foi que disse que é a igreja que te sustenta? A igreja não sustenta nem ela. Eu é que sustento tudo e todos. Obrigado, pastor. Eu acho que essa compreensão ela é super importante. Porque, de fato, se você não tiver a compreensão de quem te sustenta, se colocar esse peso, esse fardo sobre a igreja e sobre pessoas, você vai ter problemas seríssimos. Né? Que Deus nos ajude e nos livre disso. Eu queria só deixar uma palavra aqui, irmãos, para a gente pensar. Nós estamos falando aqui o contexto da igreja local, o pastor, a liderança, a igreja, cuidando, zelando. E uma pergunta que fica, e nós sabemos que isso tem acontecido em nossa nação, infelizmente, com mais frequência do que deveria, quando o pastor peca, quando um pastor solta algumas heresias aí braba, não volta atrás, entendeu? E quem deveria chegar junto não chega. Então, nós podemos perceber que existe uma lacuna muito grande com relação à questão bíblica, daquilo que nós devemos fazer. A regra é uma só, irmãos. Eu não abro mão disso. Independente se é o pastor, independente se é aquele irmãozinho assalariado, aposentado, devem ser tratados com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho e com o mesmo rigor, uma vez ambos estando em pecado. Então, o pastor, da mesma forma, ele precisa ser tratado com carinho, com respeito, mas também precisa ser aplicado, se for necessário, a disciplina e até mesmo a exclusão, que seja. Tudo isso seguindo aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, a gente precisa rever isso em nossa nação. E eu vou ficar só até aqui, tá certo? Pastor Bruno. Eu estava pensando aqui, pastor, a gente estudar a disciplina, tudo que a gente tem feito é extremamente importante. Mas eu acho que a gente vive uma crise hoje no púlpito. Né? É uma sugestão de livro por mão escrever aí, entendendo a pregação na igreja, né? Porque dificilmente a gente ouve no púlpito de arrependimento e de pecado, para não ofender quem está visitando. Não é? E se a gente não prega a Bíblia, né, fica falando de prosperidade e um monte de outra coisa para massagear o ego, a hora que chegar na disciplina, não vai ter mesmo.
Eu acho que o nosso problema na igreja brasileira, talvez seria até uma outra discussão, mas é um problema muito mais profundo do que a disciplina, né? Está na forma de nós enxergarmos o que é a igreja, e esse medo de alguns saírem, ou até muitos saírem, tem feito com que muitos de nós pastores, e aqui vai uma crítica à nossa categoria, né? Muitos de nós pastores não preguemos a Bíblia, quanto mais exercer a disciplina. Muito bem colocado, pastor Bruno, porque eu acredito que essa questão é vital. Quando você fala sobre o pecado e você traduz ela para o arrependimento, quem ganha com isso é a igreja, ela começa a ser produtiva de uma forma que ela cresce espiritualmente, né? Ela não deixa nenhum resquício para trás. Agora, quando você começa a omitir isso e trabalhar o ego, você começa a deteriorar a igreja no contexto espiritual. E isso é muito sério. E Deus possa estar abençoando a todos nós para pregarmos e vivermos a verdade em nome de Jesus. Amém, pastor Carlos. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final de mais um encontro, né, muito importante, muito proveitoso nesta manhã. Que Deus nos ajude nessa caminhada, nos dando sabedoria, discernimento, que o Espírito Santo a cada dia ilumine a nossa mente, não só para vivermos o Evangelho na nossa própria condição de pastor, de servo, de pai, de filho, mas que nós venhamos, de fato, zelar pela pregação, seguindo aquilo que Paulo, escrevendo ao pastor Timóteo, diz: pregue a palavra. Que nós possamos ficar com essa orientação do apóstolo, pregar a palavra, sempre, sem olhar a quem, mas a todas as pessoas. Que Deus nos ajude. Estamos encerrando aqui esse momento, esse tempo de gravação, e que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.